Um dia que começou com silêncio e terminou em um segredo que mudou tudo. Olá, chamo-me Isabel, tenho 55 anos. Vivo numa pequena vila perto de Aveiro, onde o ritmo da vida é calmo, e as estações do ano têm um sabor especial. Sou mãe da Marta e avó de 2 netos travessos, que enchem a casa de alegria e barulho. Naquele dia, tudo parecia normal, até que a rotina se partiu e revelou algo que nunca imaginei. Desde cedo, o meu marido, o Rui, tinha partido para visitar o irmão dele em Santa Maria da Feira. Fez-se silêncio em casa, exceto pelo eco da porta fechar e o perfume do seu deodorante que ficou suspenso no ar do corredor. Os meus netos e a Marta saíram numa correria habitual, com mochilas despenteadas, chapéus esquecidos e brinquedos espalhados. Eu acompanhei-os até a porta, ajeitei o lenço no pescoço da neta mais nova e recebi um beijo apressado da minha filha antes de ficar sozinha naquele instante raro de calma. Quando regressei ao apartamento e fechei a porta, o silêncio foi quase desconcertante. O som da água a correr na canalização e o clique do frigorífico foram os únicos ruídos. Por anos, imaginei este momento, uma pausa em que ninguém me chamasse, pedisse ou perguntasse algo. Finalmente, aquele dia prometia ser só meu. Um bom dia para não ter pressa, pensei. Então, o telemóvel, pousado no frigorífico, tocou com a melodia do chat familiar. Era uma mensagem do Rui. Alguém vai para a quinta? Esqueci o carregador da parafusadora. Preciso urgente. A foto mostrava-o com a neta mais nova nos braços, a sorrir como se estivesse prestes a cair, agarrada ao pescoço dele. O olhar cansado e a expressão dele eram tão familiares que senti um impulso imediato. Poderia responder na conversa, esperar que alguém aparecesse, mas a casa estava silenciosa, o bule começava a chiar. Se ficasse quieta, aquele dia passaria entre a cozinha, o sofá e a televisão. A liberdade que eu sentia tornou-se um vazio súbito. Não hesitei mais. Toquei no contato do Rui e liguei. Ele atendeu quase de imediato, como se esperasse por mim. Posso passar aí? Preciso mesmo do carregador. Disse-lhe, apoiando os cotovelos na mesa, tranquila. No silêncio que se seguiu, ouvi-o suspirar. A sério? Vais ajudar-me? Estava quase a desistir da quinta hoje. A sua voz soou mais quente do que um simples obrigado. Diz onde te apanhar, respondi. Deu-me um endereço perto do mercado local, um cruzamento que conhecíamos bem, palco de tantas idas e vindas da família com sacos e carrinhos de bebê. Mas hoje seria diferente. Seríamos só nós e a estrada. 20 minutos depois, ele estava à beira da estrada, conforme prometera. Entrou no carro com um gesto leve, fechando a porta com cuidado. Então aqui é um concerto a pedido, não é? Comentou, ouvindo a música antiga que tocava. Rime. Isto é um museu, não um carro, respondi. Nada me atiraria fora, nem um cabide fora do lugar. Ele olhou para as minhas mãos no volante, para o meu camisola clara, para o cabelo arrumado com cuidado. Sabes, não pareces um objeto de museu. És uma peça rara que toda a gente quer, mas ninguém tem. Sorri e arranquei, fingindo que as suas palavras não me tocavam. A estrada esticou-se cinzenta pela frente, o ar fresco entrou pela janela entreaberta, trazendo o cheiro úmido das árvores pinhais que margeavam o caminho. Ele olhou para mim demoradamente. Sabes que és uma sogra porreira, não sabes? Dentro de mim, uma parte rebelde sorriu. Não era a típica avó dourada, era alguém do seu mundo, não apenas uma figura de anúncios para idosos. Na quinta, o silêncio era profundo. O calor do sol aquecia as tábuas da varanda, a cancela estava fechada, e o zumbido preguiçoso de um ninho de vespas fazia-se ouvir sob o telhado. Um grilo saltou na relva, um cão ladrava ao longe. Tudo parecia distante, como através de vidro. Ali, entre a casa e o jardim, éramos só nós e o sol. Ela foi a primeira a subir a varanda, empurrou a porta conhecida. O cheiro da quinta invadiu a madeira seca, tecidos antigos, plástico quente das janelas e uma erva aromática esquecida num vaso desde o verão passado. Ele entrou atrás, tirou o casaco e pendurou-o num prego. O casaco balançou suavemente, como um terceiro elemento naquela companhia apertada. Está abafado aqui, disse ele, passando a mão pela nuca. Mas podes descansar lá dentro, está limpo. Limpei há pouco. Ela sentiu, notando a mesa sem migalhas habituais, os cobertores dobrados com cuidado, a chávena lavada virada para baixo na janela. Tudo demasiado arrumado para um homem comum. Havia ali um esforço deliberado, como se ele esperasse que alguém reparasse. Vai tratar das tuas coisas, disse ela. Eu fico aqui.
Quando ele se afastou em direção ao celeiro, ela sentou-se na pequena sala, primeiro na beira do sofá, depois recostou-se, tirou as sandálias, sentindo o tapete fresco nos pés descalços. A porta rangeu. Ele voltou, com um fio na mão e uma garrafa de água coberta de gotas. Parou na entrada e olhou para ela como se fosse a primeira vez que a via. Parece que sempre aqui viveste, disse, encostando o ombro à porta. Ela ergueu o olhar e riu-se, uma risada rouca, adulta. Parece que não és casado com a minha filha, respondeu, leve, mas as palavras ficaram no ar. Ele congelou, como se tivesse pisado algo invisível. O fio pendia da mão dele, a garrafa fez um pequeno estalo. Tu achas mesmo isso? Perguntou baixinho. Ela levantou-se um pouco nos cotovelos, fitando-o. Nos olhos dele não havia raiva nem escárnio, só uma cautela de quem foi apanhado num pensamento ainda sem palavras. Não, respondeu ela após uma pausa. Só acho que te sentes confortável demais comigo, e isso sempre leva a alguma coisa. Ele suspirou, não brincou com o tema. Aproximou-se, pousou o fio na mesa, colocou a garrafa ao lado. Hesitou, olhou à volta. Cadeira livre junto à janela, banco, cadeira, mas sentou-se mesmo ao lado dela no sofá, deixando uma palma de espaço entre eles. Mas aquele espaço era suspeitosamente pequeno. O silêncio mudou, deixou de ser o da quinta, tornou-se atento. Lá fora, o vento mexia as folhas, um fio antigo tilintava num balde de metal. Ela sentia o calor do ombro dele perto do seu, embora não se tocassem. Eu próprio tenho medo do que isto pode ser, disse ele baixinho. Ela virou a cabeça para ele. No rosto dele não havia o sorriso habitual, só o cansaço honesto de um homem maduro que finge que tudo é simples. Uma veia pulsava no pescoço fino. Engoliu em seco, como se decidisse continuar, mas parou. Agora era mais fácil fingires que brincavas, disse ela calma. Que exagero. Ele abanou a cabeça. Não consigo. Vias. Ela sorriu com um canto de boca. Vejo que esqueceste como se fala com a sogra. Normalmente, nestes casos, brinca-se com bolos e hortas. Os bolos são quando tudo está controlado. Ele olhou para os seus pés no tapete. Mas eu sinto que vivo uma vida que não é minha. Tu és a única que percebe alguma coisa. A Marta anda sempre com pressa. Trabalho, filhos, correria constante. Contigo, pelo menos, posso falar sem pressa. Então sou o teu refúgio silencioso? Perguntou ela. Confortável, suspirou ele, mordendo o lábio como se tivesse dito demais. Ela apanhou a pausa, segurou-a como um condutor experiente segura o carro no gelo. Vamos fazer assim, disse suavemente. Somos adultos. Gosto de ti. Gosto que seja fácil contigo, mas essa facilidade tem um preço. Ele inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Já decidi, vou pagar esse preço, confessou, olhando para o chão. O silêncio voltou, agora sincero, sem jogos. Pegou na garrafa, bebeu um gole e passou-a para ela. Os dedos tocaram-se por um instante, tempo suficiente para perceber que ambos sentiam o mesmo e sabiam que não podiam agir sobre isso. Ela bebeu um pouco, pousou a garrafa e, sem olhar para ele, disse baixinho. Vamos buscar esse carregador antes que nos perguntemos o que fizemos aqui, quando já não somos jovens. Ele levantou-se primeiro, estendeu-lhe a mão, ela apoiou-se e levantou-se. Ao passar por ele, sentiu o olhar firme, grato, mas ainda cauteloso. E isso aqueceu e inquietou ao mesmo tempo. No regresso, a estrada parecia mais estreita, o asfalto derretia sob as rodas numa faixa cinzenta e lisa. Poucos carros passavam, desaparecendo ao longe. O rádio tocava baixo, as palavras das músicas passavam despercebidas, só um ruído de fundo como chuva suave. O sol baixava, a luz tornava-se suave, projetando sombras no tablier, no rosto dela, nas mãos dele. Quase não falavam. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido naquela quinta silenciosa. O que não foi dito pairava entre eles, pesado, invisível. Ele olhava para a estrada, com os lábios apertados, espreitando ao espelho. Ela prestava atenção redobrada ao caminho, como se a atenção fosse o que os protegia. O ar quente da quinta misturado com o aroma do desodorizante dele e do perfume dela entrou pela janela aberta. O vento levantava-lhe os cabelos na têmpora e trazia-lhe fragmentos de estrada, gasolina, pó, erva seca. No meio do caminho, ele mexeu no rádio, mudou de estação, depois voltou atrás, como se não soubesse o que queria. Apanhou uma melodia familiar, sorriu de lado, mas voltou a calar-se. Ela viu isso pelo canto do olho, sem virar-se.
Aquela leve euforia da varanda desaparecera. Na estrada, tudo parecia mais intenso. A linha branca na estrada, o perfil dele, cada palavra dita na casa da quinta. Ao aproximarem-se dos semáforos da periferia, ela abrandou. O vermelho brilhou mais forte do que o habitual. Pararam! O motor ronronava baixo, o ponteiro imóvel. Um homem passou com um saco, uma menina passou de trotinete. A vida seguia normal, ninguém se importava com a tensão naquele pequeno carro. Então, ele virou a cabeça para ela, como se finalmente tivesse coragem. Se eu não fosse teu genro, começou devagar, escolhendo as palavras, tu responderias diferente? Ela fingiu olhar para a estrada, embora o carro estivesse parado. Por um segundo, algo mexeu dentro dela, não pelo que perguntou, mas porque tocou naquela fronteira que tinham evitado o dia todo. O amarelo acendeu, depois o vermelho novamente. Ela teve alguns segundos para decidir o que dizer. Poderia brincar, fingir que não entendeu, mudar de assunto para a dramatização dele. Mas estava cansada de jogos desde antes de saírem da quinta. Virou o rosto para ele. A luz da janela iluminou-lhe o rosto, fazendo os olhos parecerem mais escuros. Se não fosses, disse devagar, eu já teria parado de conduzir. Ele sorriu ligeiramente, mas havia mais nervos do que humor naquele sorriso. Como assim? Perguntou, como se quisesse ouvir até o fim, sem rodeios. Ela não desviou o olhar. Como assim? Repetiu calma, que não estaríamos a caminho, mas ainda na quinta, com o verde a acender. Devolveu o olhar à estrada, arrancou suavemente. O carro avançou com um impulso curto e firme. Seguiram em silêncio por um tempo. A pergunta dele ficou no ar, sem a mesma urgência, mas como uma confirmação do que ambos já sabiam. Ele olhava pela janela, para as casas direitas, os cartazes, as árvores esparsas. E então aconteceu um movimento simples que ela talvez esperasse e temesse ao mesmo tempo. A mão dele pousou lentamente na alavanca das mudanças, ao lado da sua, não por cima, não invadindo, só encontrando um espaço livre. Não tocou nos seus dedos, deixou uma pequena distância. Mas essa distância era ridiculamente pouca. O peso quente da mão dele tornou-se imediatamente tangível, não fisicamente, mas internamente. Ela não afastou a mão, podia facilmente ter feito isso, alegando desconforto, querer mudar a posição, mexer no painel, apenas mover-se. Mas ficou assim, firme. Os dedos apertaram a alavanca um pouco mais do que o necessário para uma mudança de marcha comum, como se ela estivesse a controlar algo mais caprichoso do que um carro. Ele também ficou calado, não pediu desculpa, não brincou, não se justificou, apenas olhou para frente e apertou os joelhos ligeiramente, como se segurasse naquele banco, naquele carro, naquela situação. A curva para o bairro apareceu à frente, familiar, com o sinal gasto. Ela viu, sabia que devia ligar a seta com antecedência. A mão procurou automaticamente a alavanca no volante, mas estava ocupada. O gesto para ligar a seta deixou de ser só técnico, tornou-se quase simbólico. Ela não ligou a seta. Virou devagar, avaliando a distância dos carros que vinham em sentido contrário. Respeitou as regras, mas anulou aquele clique automático, que ninguém repara. De repente, percebeu que não ouvia música nem o som dos pneus, mas a respiração constante ao seu lado. Cada inspiração e expiração parecia sincronizada com o seu movimento. Engatou a embreagem, ele inspirou, ela largou, ele expirou. E esse simples acordo tornou tudo ainda mais estranho. Seguir em frente era a única escolha, pensou. Não parar na berma, não iniciar conversas sérias na estrada, não procurar verdades óbvias. A vida adulta deles já estava dividida em papéis: marido, esposa, filhos, quinta, chats de família. Tudo que fosse além disso, talvez quisessem, mas já não era para eles. Mas algo tinha mudado naquele dia, algo que ainda não sabia como dizer. E a estrada parecia agora mais estreita, como se o destino estivesse prestes a tomar uma curva inesperada. Aquela manhã começou com uma sensação estranha, como se o silêncio na casa fosse uma promessa de algo por vir. Ainda me lembro do cheiro do café que eu fazia na cozinha, da luz que entrava pela janela da sala, pintando os móveis com tons dourados. O Rui saiu cedo, como sempre, para a casa do irmão, como se aquele dia fosse igual a tantos outros. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava diferente. Olá, sou a Isabel, tenho 55 anos, e vivo numa vila pacata perto de Aveiro. A minha vida tem sido uma sucessão de rotinas, entre cuidar da casa, da família e dos netos que enchem a casa de vozes e risos.
Mas naquele dia, quando todos saíram e a casa ficou silenciosa, senti um vazio que nunca antes tinha experimentado. Era um silêncio pesado, quase palpável, e por um momento, achei que poderia finalmente respirar. Enquanto preparava o almoço, o telefone vibrou com uma mensagem do Rui. Ele precisava urgentemente do carregador da parafusadora para a quinta. A mensagem trouxe um sorriso ao meu rosto e um ligeiro aperto no peito. Não era só a necessidade do carregador, era algo mais, um convite implícito para sair daquela rotina que nos engolia. Naquele instante, decidi que não iria deixar o dia passar entre as quatro paredes da casa. Liguei para ele, e a sua voz do outro lado da linha soou cansada, mas com calor que me fez sentir viva. Combinei apanhar-lhe perto do mercado, num cruzamento que conhecemos tão bem, onde tantas vezes nos cruzamos com a família e os amigos. Quando vi à beira da estrada, sorridente e despreocupado, senti uma onda de familiaridade e novidade ao mesmo tempo. Era o Rui que eu conhecia, mas também um homem que parecia carregar um peso invisível. Entrou no carro com a leveza de quem está a reencontrar um porto seguro. Enquanto conduzia, sentia o ar fresco entrar pela janela, trazendo o cheiro das árvores e da terra molhada ao longe. A estrada estendia-se diante de nós, cheia de possibilidades e segredos que ainda não sabíamos revelar. Ele olhou para mim e disse, com um sorriso tímido, que eu era a sogra mais porreira que conhecia. Aquelas palavras ficaram a ecoar dentro de mim, despertando uma parte adormecida. Chegamos à quinta e o silêncio envolvia o lugar como um manto. O calor do sol aquecia a varanda, e o zumbido das vespas misturava-se com o canto distante dos pássaros. A casa exalava histórias antigas, cheiros de madeira seca e tecido envelhecido, que me trouxeram memórias que eu nem sabia que guardava. Ele tirou o casaco e pendurou-o com cuidado, como se estivesse a preparar o cenário para algo importante. Dentro, tudo estava limpo e arrumado, não a desordem típica das visitas rápidas, mas uma ordem quase reverente. Percebi que ele tinha feito um esforço para que tudo estivesse perfeito, como se esperasse que eu notasse cada detalhe. Enquanto ele foi tratar das suas coisas, sentei-me no sofá e deixei-me relaxar. Tirei as sandálias e senti o tapete fresco nos pés, um pequeno conforto naquele momento de tranquilidade. Quando ele voltou, trouxe um fio e uma garrafa de água, parando na porta como se estivesse a ver-me pela primeira vez. Parece que sempre viveste aqui, disse ele, encostando-se à porta. Ri-me, um riso rouco e sincero, e respondi que parecia que ele não era casado com a minha filha. Aquilo pairou no ar, pesado e verdadeiro. Aquele dia estava a revelar camadas que eu não queria, mas que não podia ignorar. A ligação entre nós parecia crescer, um fio invisível que nos unia naquele espaço pequeno e cheio de memórias. Senti a proximidade dele, o calor do seu ombro quase a tocar o meu. E, mesmo sem palavras, percebi que algo tinha mudado para sempre. Aquela viagem à quinta, que parecia apenas uma tarefa simples, era na verdade o início de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que já me fazia sentir viva de novo. Enquanto a tarde descia sobre nós, a estrada e a vida pareciam prestes a nos conduzir para um caminho onde nada seria como antes. Aquele silêncio, aquela calma, estavam prestes a ser quebrados por segredos que só a distância e o tempo poderiam revelar. O silêncio da quinta parecia pesar mais do que as palavras que não dizíamos. O sol filtrava-se pelas janelas, lançando sombras suaves no chão de madeira, enquanto eu sentia o coração bater num ritmo estranho, como se cada segundo fosse um passo a mais numa dança desconhecida. O Rui estava ali, tão perto, tão presente, mas ao mesmo tempo distante, como se estivéssemos presos no momento que não sabíamos como viver. Sou Isabel, 55 anos, mãe da Marta, avó de 2 netos encantadores. Sempre pensei que a minha vida fosse feita de certezas, família, rotinas, dias calmos na nossa vila perto de Aveiro. Mas naquele dia, tudo começou a mostrar fissuras, e eu vi que por trás daquilo que parecia seguro, havia desejos e medos que eu nunca tinha ousado enfrentar. O Rui sentou-se ao meu lado no sofá, deixando apenas um pequeno espaço entre nós. Aquela proximidade era desconcertante e ao mesmo tempo reconfortante. O fio e a garrafa de água estavam sobre a mesa, mas parecia que o verdadeiro peso daquele momento estava no ar que respirávamos juntos. Ele hesitou, olhando para o chão, depois para mim, como se procurasse coragem para dizer algo que o inquietava. Sinto que não vivo a minha vida inteira, confessou baixinho. Tu és a única pessoa com quem consigo falar sem pressas, sem distrações. A Marta está sempre ocupada, e eu sinto-me preso numa rotina que não escolhi. As suas palavras tocaram-me fundo. Eu compreendi essa sensação, o peso das responsabilidades, a perda da liberdade para ser simplesmente nós mesmos.
Mas também sabia que havia limites, fronteiras que não devíamos atravessar. Perguntei-lhe se ele achava que aquilo que estávamos a sentir era certo, e ele respondeu com um sorriso triste: não sei. Só sei que é real. A tensão entre nós crescia, mas não se manifestava em gestos ousados ou palavras precipitadas. Era uma dança de olhares, de silêncios carregados de significado. Senti a mão dele perto da minha, a sua presença aquecendo o espaço, mas sem nunca cruzar aquela linha invisível que nos separava. Pensei na minha filha, na Marta, na confiança que depositava em mim. Aquela conexão proibida parecia uma traição, mas também uma verdade que não podia negar. O destino tinha nos colocado naquele lugar, naquele momento, e eu sentia que algo estava prestes a mudar para sempre. Decidimos que era melhor não prolongar aquela conversa, que ainda tinha muitas perguntas por responder e poucos caminhos claros à nossa frente. Levantei-me. Sugere que fossemos buscar o carregador antes que a confusão nos engolisse. Ele estendeu a mão, e eu aceitei, sentindo uma mistura de medo e desejo. Ao passar por ele, percebi o olhar carregado de emoções contraditórias, um misto de gratidão, dúvida e uma estranha esperança. No caminho de volta, o silêncio falou por nós. A estrada parecia estreitar-se, e cada quilômetro percorrido tornava-se um passo mais perto de uma verdade que não sabíamos como enfrentar. Aquele dia, que começou com o som da porta fechar e o cheiro do seu desodorizante no corredor, terminava com um segredo que mudaria tudo. E enquanto o sol se punha no horizonte, eu sabia que o que quer que acontecesse, nada na nossa vida voltaria a ser igual. Aquele momento suspenso, entre o que éramos e o que poderíamos ser, era só o começo de uma história que ainda estava por escrever. O calor do final da tarde começava a desvanecer-se quando nos preparamos para deixar a quinta. O sol, já baixo no céu, tingia de laranja as árvores e as pedras do caminho de terra. Senti um peso no peito, uma mistura de alívio por sair daquele silêncio carregado e de ansiedade pelo que ainda não tínhamos dito. O Rui parecia igualmente tenso, mas havia algo na sua postura que me fazia acreditar que também ele sentia que aquele momento estava a mudar tudo. Sou Isabel, 55 anos, uma mulher que sempre se orgulhou de manter a família unida e as paixões sob controle. Mas naquele dia, entre a casa antiga e o silêncio da quinta, percebi que as linhas que nos definem podem ser mais frágeis do que pensamos. E que, por vezes, um simples gesto pode rasgar o véu da rotina e revelar desejos escondidos. Enquanto arrumava as minhas coisas, escolhi vestir o meu suéter claro, o mesmo que o Rui sempre dizia ser demasiado elegante para ir à quinta. Hoje, no entanto, senti que ele me abraçava como uma segunda pele, como se tivesse sido feito para aquele dia. Arrumei o cabelo com cuidado, sem pressa, e calcei as sandálias que deixavam os pés à mostra, sentindo o frescor do tapete. Quando Rui entrou no carro, fechou a porta com cuidado, e ouvi o som familiar da chave a rodar na ignição. A música antiga que tocava no rádio parecia acompanhar o ritmo da estrada que se estendia diante de nós, desenhando linhas cinzentas e silenciosas entre as árvores. Ele olhou para mim com aquele olhar que mistura cumplicidade e uma hesitação que não sabia esconder. Sabes, disse ele, por vezes a vida parece um palco onde todos desempenham papéis que não escolheram. Usori, comprehendendo perfeitamente. Também me sentia assim, como se estivéssemos presos numa peça que já não nos dizia respeito. À medida que o carro avançava, a conversa foi se tornando mais leve, mas o que não se dizia pendia no ar, como uma sombra invisível. O silêncio entre nós tornou-se uma linguagem própria, cheia de significados que só nós podíamos entender. Quando chegamos ao cruzamento perto do mercado, o local parecia o mesmo que sempre fora, mas para nós tinha mudado. Ali, entre as luzes e os ruídos da vila, sentia que algo dentro de mim tinha despertado, uma mistura de medo e esperança que me fazia querer fugir, e ao mesmo tempo, ficar. O Rui estacionou o carro e desligou o motor. Ficamos ali, sentados lado a lado, num silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Eu podia sentir o calor da sua mão quase a tocar a minha, e evitava olhar para não ceder à tentação de quebrar aquela distância. Naquele momento, percebi que a vida é feita de escolhas, e que algumas delas nos levam a caminhos que nunca imaginamos. Aquele dia, que começou com a promessa de silêncio e liberdade, tinha se tornado numa encruzilhada onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam de forma inesperada. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da vila entrar pela janela entreaberta. O ruído distante das vozes e dos passos na rua lembrava-me que, lá fora, a vida continuava, alheia ao que se passava dentro daquele pequeno carro. Sabia que, a partir dali, nada seria igual. E que as decisões que tomássemos naquele instante iriam marcar não só o nosso destino, mas também o de quem amávamos. Estava pronta para enfrentar o que viesse, mas também assustada com o que podia perder.
A estrada à nossa frente era longa, e as curvas incertas. E naquela noite, enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a surgir timidamente, senti que estávamos prestes a entrar num capítulo que mudaria tudo para sempre. O carro avançava lentamente pela estrada que conduzia de volta à nossa vila. O silêncio dentro do habitáculo era denso, quase palpável, como se cada um de nós tentasse encontrar palavras para preencher aquele vazio sem saber por onde começar. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas, acariciando os nossos rostos e criando sombras que dançavam ao ritmo da estrada. Sou Isabel, 55 anos, e naquela viagem senti que a minha vida, até então tão previsível, estava a desmoronar-se e a reconstruir-se ao mesmo tempo. O Rui, o meu genro, estava ao meu lado, e entre nós pairava uma tensão que não sabíamos gerir, mas que nos ligava de uma forma impossível de negar. Ele olhou para mim, o rosto marcado pelo cansaço e pela dúvida, e finalmente quebrou o silêncio. Isabel, sei que isto parece loucura, mas sinto que estamos a fugir de algo que não conseguimos controlar. A sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de emoção. Eu assenti, sentindo no peito um misto de medo e desejo. Também sinto isso, admiti, mas precisamos ser honestos conosco mesmos e com aqueles que amamos. As palavras saíram como um sopro, leves, mas cheias de significado. Estávamos a atravessar uma linha invisível, uma fronteira onde o que era permitido e o que era proibido se misturavam numa confusão de sentimentos. Enquanto o carro serpenteava pela estrada, o Rui estendeu a mão e, com uma hesitação que parecia durar uma eternidade, tocou delicadamente os meus dedos. Não houve nenhum movimento brusco, nenhum gesto apaixonado, apenas a suavidade daquele contato que dizia mais do que 1000 palavras. Senti um calor estranho percorrer o meu corpo, uma mistura de conforto e inquietação. Sabia que aquilo era perigoso, que estávamos a brincar com fogo, mas também sabia que não podia fechar os olhos àquilo que sentia. Ele desviou o olhar, como se quisesse evitar o confronto dos nossos olhares. Isabel, não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas sei que não quero perder o que temos, confessou. As palavras ecoaram dentro de mim, despertando uma esperança tímida mas persistente. Talvez, pensei, fosse possível encontrar um caminho que não destruísse tudo o que construímos, mas que nos permitisse ser verdadeiros. Chegamos finalmente à vila, as luzes começaram a aparecer no horizonte, anunciando o regresso à realidade. O som dos carros, das pessoas a passar, trouxe-me de volta ao presente, afastando momentaneamente a intensidade daquele momento. Paramos perto da minha casa, e o Rui desligou o motor. Ficamos ali, sentados lado a lado, a absorver o silêncio que agora já não era desconfortável, mas cheio de promessas e dúvidas. Eu sabia que, apesar de tudo, aquele dia tinha mudado a nossa relação para sempre. E que, a partir daquele momento, teríamos de enfrentar não só os nossos sentimentos, mas também as consequências que eles trariam. A noite caiu sobre a vila, trazendo consigo o mistério e a incerteza de um futuro que se desenhava à nossa frente. E enquanto eu saía do carro, sentia que a verdadeira história estava apenas a começar. Nunca imaginei que um dia tão comum pudesse virar um quebra-cabeças emocional que me deixaria sem fôlego. Aquele encontro inesperado, entre o silêncio da quinta e o regresso pela estrada, tornou-se um turbilhão de sensações que ainda tento decifrar. Fico a pensar em como tudo poderia ter sido diferente, se tivéssemos escolhido outras palavras, outros gestos, outra distância. Sou Isabel, 55 anos, mulher de uma vila tranquila perto de Aveiro, e naquele dia aprendi que o silêncio pode ser tão revelador quanto as palavras mais fortes. O que aconteceu entre mim e o Rui deixou marcas profundas, que me fazem refletir sobre o que poderia ter sido evitado e o que já não pode ser mudado. Enquanto ele me conduzia para casa, senti que estávamos num limbo, presos entre o que éramos e o que desejávamos ser. O peso daquilo que não dissemos parecia maior do que o ar que respirávamos. E, no fundo, perguntei-me se alguma vez haveria uma forma simples de resolver aquilo, sem ferir ninguém. Voltar para casa significava regressar à rotina, aos olhos da minha filha, aos risos inocentes dos meus netos. Mas também significava carregar comigo um segredo que ameaçava desequilibrar tudo. Senti um aperto no peito ao pensar no que aconteceria se alguém descobrisse, se o equilíbrio frágil da nossa família se partisse. Pensei nas palavras que trocamos na quinta, aquelas confissões silenciosas, os olhares que disseram mais do que podiam, o toque quase imperceptível das nossas mãos. Tudo isso parecia um sonho e uma armadilha ao mesmo tempo. Como poderia eu manter a normalidade quando, por dentro, tudo parecia estar em chamas? Como proteger a minha filha e os meus netos sem trair o que senti naquele momento tão vulnerável? O Rui, por sua vez, parecia igualmente perdido naquela encruzilhada.
Vi-lhe nos olhos a luta entre o dever e o desejo, entre o respeito pela família e a tentação que crescia entre nós. Era como se estivéssemos a caminhar numa corda bamba, sem rede de segurança. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, revivi cada instante da viagem, cada palavra e silêncio. O peso da decisão que tinha pela frente esmagava-me, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim recusava-se a ignorar o que sentia. Pensei em contar a Marta, em procurar ajuda, em tentar esquecer. Mas sabia que nenhuma dessas opções era simples ou garantida. O que quer que acontecesse, a partir dali, a nossa vida jamais seria a mesma. E assim, com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas, adormeci, sabendo que o amanhã traria novas perguntas e talvez, respostas que ainda não estava pronta para enfrentar. Aquele dia, que começou com um silêncio tão desejado, terminou com um segredo que ameaçava rasgar as nossas vidas. Nunca pensei que um simples telefonema pudesse despoletar um turbilhão de emoções e revelações. Quando atendi o Rui naquela manhã, mal sabia que aquela decisão aparentemente inocente nos lançaria num caminho cheio de incertezas e desejos proibidos. O que se seguiu foi uma série de momentos que me deixaram completamente surpresa, e que mudaram para sempre a minha visão da nossa família e de nós mesmos. Sou Isabel, 55 anos, uma mulher que sempre viveu para proteger a sua família, mas que, naquele dia, descobriu que guardava em si desejos e sentimentos que nunca tinha ousado admitir. Aquele dia, que começou com o silêncio da casa vazia, transformou-se numa jornada inesperada, onde a linha entre o certo e o errado se tornou cada vez mais tênue. Quando chegamos à quinta, a quietude do lugar parecia convidar-nos a um segredo que estava prestes a ser revelado. E foi ali, naquele espaço entre as paredes antigas e o aroma da madeira seca, que senti o primeiro toque da mudança. O Rui e eu estávamos sozinhos, longe dos olhares e dos julgamentos, e isso abriu uma porta que até então estava trancada. Enquanto ele tirava o casaco e pendurava-o com cuidado, percebi um olhar diferente no seu rosto, um misto de nervosismo e esperança. Aquele momento simples, aparentemente banal, ganhou uma nova dimensão, e eu senti que algo estava a começar entre nós. Quando nos sentamos lado a lado no sofá, sentindo a proximidade que até então evitávamos, percebi que a relação que tínhamos nunca tinha sido tão complexa. O toque quase imperceptível da sua mão na minha foi o prelúdio de uma conexão que não sabíamos como gerir. Era um sentimento proibido, mas ao mesmo tempo irresistível. O silêncio entre nós era carregado de significados, de desejos não expressos e de medos escondidos. E naquele instante, percebi que estávamos a caminhar numa corda bamba, prestes a cair ou a encontrar um novo equilíbrio. O que aconteceu depois foi um misto de hesitação e entrega, de palavras não ditas e olhares que falavam por nós. Senti-me dividida entre o dever e o desejo, entre o amor pela minha filha e a atração pelo homem que estava ao meu lado. Nunca imaginei que a minha vida pudesse tomar um rumo tão inesperado, e ainda menos que eu pudesse sentir-me tão viva e assustada ao mesmo tempo. Aquele dia, que começou com a promessa de silêncio e liberdade, revelou-se um momento de descobertas que me deixaram sem fôlego e cheia de perguntas. E, enquanto a noite caía sobre a quinta e a estrada de regresso, percebi que estávamos prestes a entrar num capítulo que mudaria para sempre a nossa história. Um capítulo onde o proibido se misturava com o desejo, e onde o futuro era uma incógnita que só o tempo poderia desvendar. Aquela noite parecia envolver tudo numa cortina de mistério e inquietação. O silêncio da vila contrastava com o turbilhão de emoções que sentíamos dentro do carro, onde o ar parecia denso, carregado de segredos não ditos e de uma tensão que crescia a cada quilômetro percorrido. Nem o rádio, que tocava baixinho ao fundo, conseguia dissipar a atmosfera pesada que nos envolvia. Sou Isabel, 55 anos, uma mulher que durante toda a vida acreditou conhecer os limites do possível, mas que naquela noite percebeu que algumas fronteiras podem ser ultrapassadas, mesmo que isso nos assuste. Aquele regresso da quinta não foi apenas uma viagem física, mas uma travessia emocional que nos obrigava a enfrentar o que nem sabíamos nomear. Enquanto conduzia, sentia o olhar do Rui sobre mim, um misto de admiração, desejo e dúvida que me fazia estremecer. Era como se estivéssemos a partilhar um segredo demasiado grande para ser guardado, mas ao mesmo tempo precioso demais para ser revelado. A mão dele repousava perto da minha, quase a tocar, mas sem nunca cruzar aquela linha invisível que nos separava. De repente, ele quebrou o silêncio com uma pergunta que me apanhou de surpresa. Se eu não fosse teu genro, responderias diferente? Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e carregadas de significado. Por um instante, a estrada desapareceu, e só existia aquele momento, onde o passado, o presente e o futuro se confundiam. Eu desviei o olhar, fingindo concentrar-me na condução, mas por dentro tudo se agitava.
A pergunta dele tocava numa verdade incômoda, numa dúvida que ambos evitávamos. Sabia que, se não fosse aquele laço familiar, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Mas a realidade era outra, e o peso da responsabilidade esmagava-nos. O semáforo mudou para vermelho e o carro parou. Lá fora, o mundo continuava indiferente, com homens a passar, crianças a brincar, e a vida seguir o seu curso normal. Mas dentro daquele pequeno espaço, tudo estava em suspenso, como se o tempo tivesse parado para nos deixar enfrentar o que não podíamos evitar. A mão dele tocou finalmente a minha, num gesto delicado e hesitante. Senti o calor daquele contato e, apesar do medo, uma parte de mim desejava que aquele momento durasse para sempre. Era uma promessa silenciosa de que, apesar das dificuldades, poderíamos encontrar um caminho. Mas sabíamos que o caminho seria difícil, cheio de obstáculos e escolhas complicadas. Aquele toque foi o ponto de partida para uma jornada onde o proibido e o desejo se entrelaçavam, desafiando convenções e expectativas. Enquanto o semáforo voltava a abrir e o carro seguia viagem, senti que a nossa história tinha entrado numa nova fase, onde as certezas se dissolviam e o futuro se tornava incerto. E naquele instante, soube que o que quer que acontecesse, nada voltaria a ser como antes. O carro deslizava pela estrada, e dentro daquele espaço apertado, o silêncio tornou-se quase ensurdecedor. Cada gesto, cada olhar, parecia amplificado, carregado de uma tensão que estava prestes a explodir. O calor da mão dele tocando a minha era uma chama que ameaçava incendiar tudo à nossa volta, mas também um conforto inesperado num mundo que de repente parecia tão incerto. Sou Isabel, 55 anos, uma mulher que sempre viveu com as rédeas da vida firmemente nas mãos, mas que naquela viagem sentiu como se estivesse numa corda bamba, prestes a cair num abismo de emoções proibidas e desejos reprimidos. Aquele toque, aquele espaço tão pequeno entre nós, tornou-se o epicentro de uma tempestade que eu não sabia controlar. O ritmo do carro acompanhava o bater acelerado do meu coração. O ar dentro do habitáculo parecia espesso, quase palpável, como se estivéssemos suspensos no momento onde o tempo se dilatava. A estrada à nossa frente era uma linha cinzenta e longa, mas o verdadeiro caminho que estávamos a percorrer era interno, uma jornada de descobertas e conflitos que não tinha mapa. Ele não puxou a mão, não fez nenhum movimento brusco, mas o simples contato era suficiente para despertar uma avalanche de sentimentos. Era como se cada centímetro daquele toque guardasse um universo de possibilidades e medos. Eu podia sentir a sua respiração, o calor do corpo, a hesitação que se escondia atrás daquele olhar que tentava ser firme. A tensão chegou ao auge quando, sem se afastar, ele permitiu que o silêncio falasse por nós. Era um silêncio carregado de promessas e de ameaças, um silêncio onde tudo podia acontecer ou nada acontecer. E naquele instante, percebi que estávamos à beira de uma decisão que mudaria para sempre o que éramos e o que poderíamos vir a ser. A estrada começou a fazer curvas suaves, mas no nosso interior, as voltas eram muito mais complicadas. Cada segundo era uma batalha entre a razão e o coração, entre o que era aceitável e o que nos consumia por dentro. Senti que, apesar do perigo, havia algo irresistível naquela proximidade, uma chama que nos atraía mesmo sabendo que podia queimar. O sol já desaparecia no horizonte, tingindo o céu de tons vermelhos e púrpuras, como se o próprio mundo estivesse a preparar-se para o desfecho daquela história. E, naquela luz crepuscular, compreendi que estávamos num ponto sem retorno, um momento onde o passado, o presente e o futuro se encontravam num turbilhão de emoções impossíveis de ignorar. E foi nesse instante, com o coração a bater forte e as mãos ainda entrelaçadas, que soube que a nossa vida nunca mais seria a mesma. Que aquele toque, aquele silêncio, tinham aberto uma porta que não poderíamos fechar. E que a estrada à nossa frente, por mais longa e incerta que fosse, teria de ser percorrida juntos, enfrentando o que viesse, sem garantias, mas com uma verdade irrevogável entre nós. A noite envolvia-nos com seu manto escuro, e a estrada parecia perder-se numa linha infinita de possibilidades e riscos. O silêncio entre nós já não era apenas uma pausa, era uma promessa silenciosa de que algo estava prestes a explodir, um momento que podia mudar tudo ou nada. O carro avançava devagar, como se também ele hesitasse perante o que estava por vir. Sou Isabel, 55 anos, mulher de uma vila perto de Aveiro, e naquele instante senti o peso de escolhas que nunca pensei ter de fazer. A mão do Rui ainda repousava perto da minha, a distância entre nós quase desaparecida, e o ar carregado de uma tensão que parecia prender a respiração. O olhar dele encontrou o meu, profundo e intenso, cheio de perguntas sem resposta e de um desejo contido que nos assustava a ambos. Era como se, naquele instante, toda a nossa vida tivesse sido reduzida àquele olhar, carregado de promessas e de perigos. A curva que se aproximava na estrada tornou-se um símbolo do que estava para acontecer,
um desvio no caminho que nos obrigaria a enfrentar o desconhecido. Eu sabia que, a partir daquele momento, não havia regresso seguro, apenas a possibilidade de avançar, mesmo que o destino fosse incerto. O rádio tocava uma melodia suave, quase melancólica, que parecia acompanhar o bater acelerado do meu coração. A voz do locutor era apenas um ruído de fundo para o diálogo silencioso que mantínhamos, feito de olhares, suspiros e hesitações. Ele segurou finalmente a minha mão, num gesto firme mas delicado, como se quisesse transmitir coragem e conforto ao mesmo tempo. Senti o calor daquele toque invadir-me, despertando emoções que já não podia controlar. Era um convite e uma confissão, uma linha traçada no tempo que nos unia naquele espaço pequeno e íntimo. Enquanto o carro entrava na curva, senti que a nossa história estava a atingir o seu clímax, um momento onde o passado se dissolvia e o futuro se tornava uma incógnita. O coração batia forte, a respiração acelerava, e tudo parecia suspenso naquele instante perfeito e terrível. E então, quando pensei que o silêncio nos iria consumir, ele falou, com uma voz baixa e firme: Isabel, sei que estamos a caminhar por um terreno perigoso, mas não quero voltar atrás. Quero descobrir o que podemos ser, mesmo que isso signifique enfrentar tudo o que temos. Aquelas palavras foram como um raio de luz na escuridão, uma promessa de que, apesar dos medos e das incertezas, havia um caminho possível. Um caminho feito de coragem, de verdade e de uma paixão que, contra todas as regras, nos unia. E assim, com a mão dele na minha, a estrada à frente e o coração cheio de perguntas, entramos juntos naquela curva que mudaria tudo. Porque às vezes, as decisões mais difíceis são as que nos fazem sentir realmente vivos. E a nossa história, cheia de segredos e desejos, estava apenas a começar.